Fala Sentinela, paz, Jesus, o amor de Maria. Eu me chamo Igor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou muito feliz com vocês, né, participando aqui conosco. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo da RCC, o vídeo das novas comunidades, o vídeo da minha comunidade, né? Eu vi que vocês gostaram bastante. E para isso, eu estou aqui para falar hoje com vocês sobre o movimento da RCC. Né? No outro vídeo eu falei da corrente de graça como um todo. Hoje eu vou falar exatamente e exclusivamente da RCC enquanto movimento, tá bom? Então você vai entender como é que funcionam os grupos de oração, você vai entender a identidade da RCC, como que ela está estruturada na hierarquia dela, como é que são os núcleos da RCC, tá bom? Então vamos comigo, já se inscreva no canal para você não se esquecer de fazer isso depois e compartilhe com aquele seu amigo de grupo de oração, tá bom? Vamos lá. Então, para iniciar, o movimento eclesial Renovação Carismática Católica, RCC, é uma das expressões da corrente de graça da RCC, surgida na Igreja Católica na década de 1960. Em plenitude com a Santa Sé e com as igrejas locais, que são as dioceses, o movimento tem como célula principal os grupos de oração, cuja vocação é levar as pessoas a fazerem uma experiência profunda e verdadeira com a pessoa do Espírito Santo. Então aqui, ó, essas informações todas que eu estou tirando estão diretamente ligadas com o site da RCC, tá bom? Então você vai poder conhecer depois se você quiser. É só entrar lá, rcc.com.br, ou se não me engano, ou rcc.org.br, alguma coisa assim, tá bom? Como que surgiu a RCC? Lá nos Estados Unidos, há mais de 50 anos, a RCC estava presente, né, está presente em centenas de países nos 5 continentes, tá? Então ela surgiu lá nos Estados Unidos, no retiro em Duquesne, onde o pessoal teve essa experiência. A gente vai falar isso daí mais pra frente, mas só para você se situar. Aqui no Brasil, os primeiros encontros da Igreja da Renovação Carismática aconteceram em 1969, né? E atualmente são mais de 15 mil grupos de oração em todo o país, tá? E mais de 1 milhão de pessoas, mais ou menos, que participam das reuniões de oração da RCC semanalmente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da proporção que esse grupo de oração, que esse movimento tem em nosso país, fora também todo o mundo, tá bom? E a RCC tem uma identidade própria, que é o batismo no Espírito Santo, que é o ponto da vida principal, né? O ponto de partida da vida carismática, né? A prática dos carismas, que pode ser vivenciada na oração pessoal, na oração comunitária e na vida cotidiana, e a vivência fraterna, pois o Espírito Santo ensina a colocar tudo em comum. Então a RCC ela vive em comunidade, em fraternidade. Por causa disso, inclusive, que surgiram algumas comunidades a partir da RCC, como que é o caso da comunidade Unos, que é a minha comunidade. Tá? O grupo de oração, né, é a célula fundamental do movimento da RCC, tá? Para vocês entenderem o que é o grupo de oração, a gente vai falar depois certinho, né? Mas ele é um grupo que é a célula principal da renovação, tá? Ele pode estar presente numa diocese, paróquia, capela, mas também pode estar presente em colégios, universidades, presídios, empresas, fazendas, condomínios, residências e outros lugares. O grupo de oração está em diversos lugares atuando dentro deste movimento, tá bom? Outro ponto importante para você saber é que os grupos de oração são espaços que proporcionam o encontro pessoal com Jesus e o batismo no Espírito Santo, né, a partir de uma experiência profunda do amor de Deus, a partir, né, do coração, né, a entrada no coração das pessoas pelo mesmo Espírito, e também é o que traz também a experiência com Deus, ok? Todas as pessoas são bem-vindas para participar de um grupo de oração. Então, o grupo de oração ele deve estar com as portas abertas para uma descoberta ou redescoberta de que somos herdeiros da graça, né? E que pelo poder do Espírito Santo ele pode transformar, Jesus pode transformar a nossa realidade, a nossa vida. O grupo de oração ele é formado por um tripé, tá? O que é esse tripé? É a reunião de oração, o núcleo de serviço e o grupo de perseverança. Esse é o tripé que conduz, que constrói o grupo de oração. Então eu vou falar aqui para você
ponto por ponto do que são esses 3 pés da renovação carismática católica. Primeiro, a reunião de oração, que é o quê? É aquele encontro que nós costumamos chamar de grupo de oração, tá? Aquilo se chama, na verdade, não se chama grupo de oração, aquilo se chama reunião de oração. É o encontro semanal onde os carismáticos vivenciam o batismo no Espírito Santo e os seus caminhos e os seus carismas por meio do louvor, de orações, dos cânticos, da pregação da palavra de Deus e de testemunhos. É um momento privilegiado de oração comunitária, vivência fraterna, onde se pode renovar a alegria, a fé e a experiência profunda com o amor de Deus que tudo transforma. Então, as reuniões de oração são aqueles grupos que acontecem toda semana, tá bom? Esses são os encontros que nós temos, que nós chamamos de grupo de oração. O núcleo de serviço já é a segunda etapa, né? A segunda estrutura dentro de um grupo de oração, que é a equipe de servos responsáveis pelo bom andamento do grupo de oração em sua espiritualidade, em sua estrutura, em sua dinâmica e em sua direção. É composta por pessoas comprometidas com uma dura caminhada cristã e que testemunham uma autêntica vida no espírito. Nas reuniões do núcleo de serviço, os servos avaliam o andamento do grupo de oração e as reuniões de oração. Em oração, fazem também o ensinamento do tema da palavra, que serão trabalhados na reunião de oração. Então, aquela pregação que você escuta, ela é rezada e discernida nesse grupo de serviço. Além de também planejar a caminhada do grupo de oração, intercedem pelas necessidades dos demais servos e da comunidade. E também é ali que você vai ter as pessoas que vão estar juntos rezando para ter discernimento sobre retiros, sobre eventos, sobre convivências, ações pastorais, ações sociais, entendeu? É esse grupo de serviço que é a coordenação paroquial, né, do grupo de oração, tá bom? Continuando, nós temos o grupo de perseverança, que é um tempo destinado para aprofundar e crescer em comunidade. Este é um momento dedicado à espiritualidade, tá? À partilha e ao estudo de temas pertinentes à vida carismática e à doutrina da Igreja Católica. E é destinado às pessoas que iniciaram o processo formativo da renovação e já concluíram, por exemplo, os seminários de vida no Espírito Santo e o retiro de experiência de oração, e que sentem em seus corações o desejo de conhecer mais o Senhor e seus ensinamentos e futuramente servir no grupo de oração. Então, a perseverança, o grupo de perseverança é para os iniciantes, é para aqueles que querem um dia servir na reunião de oração ou um dia servir no núcleo de serviço. Então, é um período que as pessoas vão passar. Esse é o tripé da renovação carismática católica, tá bom? Agora, o que não pode faltar em nossos grupos de oração? O que não pode estar faltando no grupo de oração? Primeiro, o louvor, tá? O louvor ao Senhor nos leva a cumprir aquilo qual nós fomos chamados por Cristo, aquilo que nós fomos criados. Do porquê a renovação existe? Para fazer o louvor, tá? E o louvor ele deve ocupar um lugar privilegiado na reunião de oração em cada grupo de oração. Outra coisa que não pode faltar é a palavra de Deus, que é o alimento para a fé. Então, todo grupo de oração precisa ter um passo para que tenha ali a privilegiação da palavra de Deus, né? Todas as pregações são para apresentar Jesus Cristo. Todos nós devemos acompanhar as pregações. Todos nós devemos também ter a nossa palavra, né? A palavra de Deus conosco, a nossa Bíblia, estudarmos e rezarmos juntos. Outra coisa que tem que ter num grupo de oração é o genuíno batismo no Espírito Santo, né? Temos que ter esse batismo no Espírito Santo constantemente. Segundo a Santa Helena Guerra, o Pentecostes não terminou de fato, tá? Por quê? Porque o Pentecostes é perene, ele é para sempre. Então, a cada encontro de oração, a cada reunião de oração, os membros devem experimentar e renovar o batismo do Espírito Santo por meio da oração de efusão, tá bom? Outra coisa também é as práticas dos carismas. Os carismas, como vocês viram, né, são os dons de Deus que foram dados a todos nós para conduzir, né, os momentos, para servir uns aos outros, né, e o espaço propício para isso é o grupo de oração,
onde os membros são conduzidos pelo Espírito Santo, se deixam usar para alcançar cura, a marca da coração presente naquele momento, alcançar graças, tá bom? Então é necessário o batismo, a prática dos carismas, sempre que vocês puderem, dentro do grupo de oração, da sua oração pessoal. Outra coisa também que tem que ter dentro de um grupo de oração é a vida comunitária, tá? É um dos primeiros frutos da experiência de Pentecostes, que é a comunhão, a vida fraterna. Então, todo grupo de oração precisa realizar essa marca de amor, que são a vida comunitária. Então, os membros não devem ter medo nem vergonha de ajudar e receber ajuda, tá? De doar ou mesmo expor suas necessidades próprias e também momentos próprios de recreação, tá? Por quê? Porque somos família. Grupo de oração é uma família. Então, eu estou passando por uma necessidade, eu vou lá e falo com esses membros para eles me ajudarem, às vezes ajuda até financeira. Temos aí algumas pessoas que passaram por necessidades, foram atrás e o grupo de oração deu um jeito de ajudar, tá? Então, sempre tem que ter esse olhar de unidade, de chamado de viverem juntos, ok? Outra coisa também é a missionariedade. Então, partir em missão é uma parte muito específica do carisma da renovação carismática católica. Os discípulos cheios do Espírito Santo saíam para anunciar a Cristo ressuscitado a todos os homens após o Pentecostes. Os grupos de orações devem ter essa mesma pegada. Devem também levar para promover cada vez mais e melhor o batismo no Espírito Santo genuíno. Tá bom? Outra coisa também que eu quero falar com vocês é a espiritualidade da renovação carismática católica, que nasce em Pentecostes, conforme o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Lá no cenáculo, com Maria e os apóstolos, nós vemos o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que estava nascendo. E é desse caminho, dessa base, que a espiritualidade da renovação carismática católica se alimenta, tá? O batismo no Espírito Santo é uma experiência que renova e transforma a vida dos homens e das mulheres que se abrem à graça. É uma experiência profunda com o amor de Deus derramado no coração dos homens pelo Espírito Santo. É uma experiência que Deus faz para nós e que através dela nós recebemos uma submissão maior ao senhorio de Jesus, né? Nos colocamos mais a Ele. E Jesus atualiza o batismo e o crisma sacramentais através dessa graça que nós recebemos, tá bom? Isso já foi prometido pra gente lá no Antigo Testamento, em Joel 3, né? Onde o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva acontece pela primeira vez no evento de Pentecostes, e a RCC acredita que o Espírito Santo continua batizando aqueles que desejam abrir a graça, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no cenáculo, eles experimentaram não uma graça e renovação pessoal apenas, mas foram também capacitados com dons tais como a oração de línguas, que foi a glossolalia, e coragem, o que lhes permitiu modificar poderosamente a cultura ao seu redor. Eles foram transformados e Pedro, que era um leigo sem instrução, foi capaz de convencer de tal forma multidões que elas aceitaram sua mensagem e foram batizadas. Então veja que a renovação carismática católica tem muita ligação com isso, né? Ela tem muita ligação com essa experiência de Pentecostes, né? A renovação carismática católica é um movimento dentro da igreja que tem como objetivo buscar uma vivência mais intensa e profunda de fé cristã. Então nós temos esse chamado de ter uma experiência mais profunda e intensa com a fé cristã, especialmente através da prática dos carismas do Espírito Santo. Essa prática tem sido característica marcante da renovação, levando muitos fiéis a experimentar uma renovação espiritual e uma maior intimidade com Deus.
Os carismas do Espírito Santo são dons concedidos pelo Espírito Santo aos fiéis para a edificação da igreja e para a evangelização. Eles são dons nas Escrituras, são sentidos nas Escrituras Sagradas, especialmente nos ensinamentos de São Paulo, e incluem dons como profecia, língua, cura, discernimento, sabedoria, conhecimento, entre outros, que nós já falamos em um outro vídeo, tá bom? Que foi aquele vídeo da RCC, né? A RCC acredita que esses carismas são atuais e devem ser buscados e vivenciados pelos cristãos hoje em dia, né? Uma das principais características das práticas dos carismas é a ênfase na experiência pessoal com Deus. Os fiéis são encorajados a buscar uma relação viva e pessoal com o Espírito Santo, permitindo que ele atue em suas vidas de uma forma poderosa e transformadora. Isso envolve abrir-se à ação do Espírito Santo em momentos de oração, louvor e adoração, bem como situações cotidianas da vida. Então, você está lá tomando um banho, você pode rezar em línguas, você pode orar a Deus, você pode buscar uma intimidade com Deus, né? Buscar essa parte mais próxima de Deus. E, gente, não é aqui também falar para vocês, sejam sentimentalistas. Não é isso. Isso não tem nada a ver com a renovação. Muita gente critica a renovação falando que ela é sentimentalista, mas ela não é. A gente até fala, não façam isso. Ok? A prática dos carismas também está voltada para a edificação da comunidade cristã. A RCC acredita que esses dons são dados para o bem comum da igreja, né? Assim, os fiéis são incentivados a usar os carismas em suas comunidades locais, promovendo a unidade, o amor, a edificação mútua, a missão evangelizadora. E através dos carismas, a RCC busca uma renovação da vida cristã nas paróquias e comunidades, promovendo uma espiritualidade mais viva e participativa e missionária. Então, vejam que é muito mais do que apenas um caminhozinho, um grupo de oraçãozinho. Ela tem uma estrutura muito maior, tá? Os fiéis são incentivados a discernir os sinais da presença do Espírito Santo em suas vidas, a buscar sua orientação em suas decisões e permitir que ele os conduza em seu caminho de santidade, tá? A comunhão fraterna é um valor central da renovação carismática católica, que enfatiza a importância do amor fraterno como reflexo do amor de Deus. Os membros da RCC são encorajados a se relacionarem como uma verdadeira família espiritual, onde o respeito, a acolhida e a partilha e a solidariedade são cultivados. A comunhão fraterna é vista como um espaço acolhedor para o crescimento espiritual, onde os fiéis podem apoiar mutuamente, compartilhar suas experiências de fé, rezar juntos e caminhar juntos na busca da santidade. Aqui eu tenho um puxão de orelha a fazer a alguns grupos de oração. Não é todos os grupos de oração, tá? Mas alguns grupos de oração, algumas dioceses, né? Algumas coordenações de diocese, estaduais e tudo mais, não têm uma verdadeira comunhão com as novas comunidades, que são frutos diretos da renovação carismática católica. Então aqui está um puxão de orelha. Esses grupos, eles têm que achar um jeito de estarem em maior unidade com as novas comunidades, porque muitas delas querem estar em unidade com a renovação carismática. Aqui, certa vez eu escutei que um grupo de oração, que era da renovação carismática católica, discerniu que era uma comunidade e se tornaram comunidade. E a pessoa falou, que pena que ela saiu da renovação. Gente, ela não saiu. Ela não saiu. Ela só se entendeu que ela é uma comunidade. Entendeu? Ela continua mantendo comunhão com a renovação carismática. Ela continua orando em línguas. Ela continua na corrente carismática. Ela só não está dentro do movimento. Então nós temos que ter um pouco mais de caridade, um pouco mais de cuidado para não fazer a divisão, porque somos todos renovação carismática católica. As comunidades, a RCC, o movimento, né? Outros movimentos que estão dentro assim, da corrente carismática, nós temos que ter uma comunhão entre nós. Tá? Primeiro que se não fosse também uma das comunidades, que é a Canção Nova, talvez essa renovação não estaria tão ampla como está hoje. Porque a Canção Nova, que é uma comunidade, ela não é a renovação, ela é uma comunidade, foi uma das maiores divulgadoras, através do Monsenhor Jonas Abib.
tá? Então é importante que a gente tenha unidade dentro e fora do movimento. Dentro e fora do movimento, ok? Outra coisa, nós temos que ter um caminho de busca fraterna, de comunhão fraterna na RCC. Por quê? Porque na compreensão que a vida cristã não é uma jornada solitária, mas sim uma jornada em comunidade, nós temos que ter esse caminho de corpo, onde cada um é membro importante e tem um papel a cumprir, né? Entendam, por exemplo, que as novas comunidades não são uma rejeição a um grupo de oração, não são, por exemplo, um lugar de tentar roubar gente para suas comunidades, mas são um jeito de viver aquele grupo de oração com uma vocação. Vocês não expulsam, por exemplo, sacerdotes da renovação carismática católica. Por que muitos de vocês expulsam novas comunidades, membros de novas comunidades, não dão espaço para as pessoas de novas comunidades participarem? Tem religiosas dentro da renovação carismática católica que têm um carisma, vivem uma comunidade. Por que não aceitam as novas comunidades? Só porque não são religiosos ou sacerdotes? Nós temos que rever isso. Então, nós temos que ter esse olhar, né, de que temos que ter um cuidado uns com os outros, né? Eu amo a renovação carismática católica, mas o que eu não gosto é essas divisões que acontecem, né? Ah, você é da renovação, você não pode ser de outro movimento, você não pode ser de outra pastoral, você não pode ser... Gente, é igreja. É igreja. Não tem essa de movimento. É Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto. Então não tem que ter essa divisão, tá? Inclusive, é uma parte de você, da renovação inteira, ter comunhão, ter vivência fraterna, ter unidade. Então, a gente já nasceu assim. A renovação nasceu por iniciativa de católicos que chamaram até protestantes para pregar o batismo no Espírito Santo. Então, cadê a unidade? Tem unidade com fora da igreja, mas não tem unidade dentro do próprio movimento, dentro da própria igreja? Que doideira é essa? Tá? Então eu estou aqui para denunciar isso mesmo. Para a gente entender que temos que tirar essas arestas ruins do nosso movimento para que ele volte a ser aquilo que ele era originalmente. Ok? Ainda tem outros pontos aqui sobre a renovação, que são: a renovação precisa ter essa comunhão fraterna que pode ser vivenciada em diversos aspectos da vida do movimento. Então, nas reuniões de oração e nos grupos de partilha, os membros são convidados a se relacionar, né, em um clima de respeito e confiança, partilhando suas experiências de fé, suas lutas e vitórias, o diálogo aberto, a escuta atenta e a compreensão mútua, né? Somos incentivados também a partilhar a nossa experiência, né? Promovendo a construção de relacionamentos saudáveis e genuínos dentro do movimento, dentro da igreja, dentro, né, dessas esferas que nós temos aqui falado, tá bom? Outras coisas também que nós temos que fazer para convivência fraterna são momentos de convivência e confraternização, como retiros, encontros e eventos do movimento também fazem parte dessas características de comunhão fraterna. Então, esses momentos são evidenciados como oportunidades preciosas para fortalecer os laços de amizade e fraternidade entre os membros da RCC, promovendo o sentido de pertença e de comunidade. Uma partilha de momentos de alegria, de oração, de louvor, de serviço, fortalece os vínculos de amor entre os irmãos e irmãs da RCC. Agora, como é que funciona a estrutura da RCC em si? Como que ela é estruturada? Então, em primeiro lugar, temos os grupos de oração em todo o Brasil. Então, lembrando que o grupo de oração tem 3 esferas, que é a reunião de oração, o núcleo de serviço e o grupo de perseverança. Então, temos eles que são, em primeiro lugar, da estrutura da renovação. Então, os grupos de oração que estão nas paróquias, em toda a diocese, né, em todo o país. Então, eles estão em primeiro lugar nessa estrutura da RCC.
Logo depois vem a coordenação diocesana, que são todos os coordenadores de uma diocese com relação à coordenação de um grupo de oração, então todos os coordenadores de grupo de oração daquela diocese, coordenação diocesana, que é o coordenador diocesano, né, que coordena toda aquela diocese, a coordenação de ministérios, que são a coordenação de todos os ministérios da diocese, e outros desse segmento, tá? Tudo que tem a ver com a diocese. Depois da diocese vem a estrutura da coordenação estadual, que são as mesmas coordenações. Então, coordenadores são reunião de coordenadores de dioceses, né, de todo o estado, coordenação dos ministérios de todo o estado, tá? Depois vem a coordenação nacional, que é a mesma coisa também, só que com os coordenadores a nível nacional, com os seus representantes de cada estado. Então, com os coordenadores que representam cada estado. E há ainda o CONCLAT, que é o Conselho Latino-Americano, que é a reunião dos coordenadores nacionais de cada país. Então, essa é a estrutura da Renovação Carismática Católica, tá? Agora, como é que eu faço para ser parte da RCC, né? Como é que eu faço para entrar na renovação e seguir a formação para me tornar um servo, né? Existem 3 fases para se participar do movimento da RCC enquanto servo. Então nós temos primeiro uma fase querigmática, depois temos uma fase catequética e depois temos a fase da formação específica, tá? Então a fase querigmática é composta pelo Seminário de Vida no Espírito Santo, que é a entrada para a sua vida de oração, seu caminho de formação. Depois temos a experiência de oração, que é a segunda etapa. E por fim, nós temos o encontro de introdução aos dons, onde você vai ter um pouco mais de entendimento sobre os carismas, tá? Depois você entra para a fase catequética, que contempla todo o módulo básico, que é o nome que nós damos para a nossa formação geral, aonde vocês vão estar tendo temas como, por exemplo, vida cristã, identidade da renovação carismática católica, os carismas e dons do Espírito Santo, o grupo de oração, vida de oração e outros, tá? Dentro dessa temática, para você entender como funciona a renovação e ter toda a estrutura, toda a base para você vivenciar o carisma da renovação carismática católica. E por fim, depois que você terminar o módulo básico, você entra na fase de formação específica de ministério, onde você vai ter formações como, por exemplo, formação para pregação, se você sente que você é chamado a pregar, formação de intercessão, se você sente que é chamado a rezar, formação de cura e libertação, formação de música e artes e muitas outras. Então é assim que você vai entrar dentro do movimento. Concluiu isso, você já começa a servir, tá bom? Você já começa a servir naquele dom, naquele chamado dentro da renovação carismática católica. Lembrando que tem muitos ministérios dentro da renovação carismática católica, né? Intercessão, pregação, cura e libertação, música e artes, promoção humana, comunicação, nossa, fugiu agora, mas tem muitas outras, crianças e adolescentes, ministério com jovens, então tem muitas coisas que você pode estar trabalhando. Tá bom? Minha gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Também fica aqui meu agradecimento a todos que estavam assistindo aos outros vídeos. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau.